Isso. Então, bom dia a todos que estão aí acompanhando a nossa aula, a segunda aula da semana 14. É a última aula que será, né, dada online. Na próxima semana só tem as atividades do que a gente aprendeu essa semana e não tem mais aulas, né? Mas tem as atividades. Hoje o ponto principal é esse, o ponto singular regular. A gente vai explicar onde é que ele funciona, por que ele é interessante, né? E o ponto principal, o exemplo que a gente vai fazer, esse exemplo será abordado principalmente nas atividades da próxima semana, são as equações de Bessel, né? A gente vai ver que existem tipos diferentes de equação de Bessel, etc. Mas é o ponto alto do curso aí. Ok, então vamos começar. E vamos começar lembrando o seguinte: o tópico do módulo 3 são essas equações com coeficientes variáveis. Para estudar essas equações, primeiro a gente introduziu as séries, né? Porque as soluções não são mais aquelas soluções elementares do cálculo, né? Seno, exponencial, logaritmo, são funções mais sofisticadas. Nós introduzimos as funções de funções analíticas. E aí, então, com as funções analíticas, nós conseguimos resolver os problemas que eram assim, ó, no ponto ordinário, né? Se o coeficiente aqui não se anulasse nesse ponto T0, você dizia que esse ponto era ordinário. Por quê? Porque nesse caso, você pode dividir a equação toda por P de T, né? Chama de Pzinho pequeno esse Q grande sobre P, que é o coeficiente aqui, né? De Qzinho o R sobre o P, e aí passa tudo para o outro lado e consegue expressar a derivada segunda em termos da função e da derivada primeira, né? Ora, você já tinha o valor da derivada primeira, era o y0', tinha o valor da função naquele ponto. Com essas duas informações e com esses coeficientes, Pzinho e Qzinho, você tinha o valor da derivada segunda. Ótimo, né? Aí, mais um pouquinho. Deriva essa expressão, vai aparecer a derivada segunda do lado de cá. Mas você já tem a derivada segunda, então você teria a derivada terceira também. Poxa, tudo bem? Então você conclui que você vai conseguir uma função que tem derivada em todos os pontos. Isso sugere que a função é analítica, essa é uma condição, e de fato funciona. Então você tenta a solução em série, que é essa daqui, e aí consegue as relações de recorrência. E aí está tudo bem, tudo funciona direitinho. Aqui existem vários problemas importantes colocados aqui, né? A equação de Chebyshev é uma delas, a equação de Hermite é outra equação importante, né? Ok. Mas tem situações em que o ponto não é ordinário. E a primeira situação é essa que nós estudamos aqui, da equação de Euler, né? O coeficiente aqui da derivada segunda é t ao quadrado. No ponto t igual a zero, ele se anula. Então a gente não pode, como antes, obter a derivada segunda no ponto t igual a zero, né? Se a gente passar para lá e isolar, vai dar errado. Isso aqui se anula lá naquele ponto. Então é necessário uma técnica um pouquinho diferente aqui, né? E a técnica que a gente viu foi o seguinte: o ponto não é ordinário, mas tem uma simetria super bonita aqui, né? Você tem a derivada segunda multiplicada por t ao quadrado, tem a derivada primeira multiplicada por t, e tem a própria função multiplicada por t elevado a zero. Então o número de derivadas coincide com a potência do t. Aí a gente tentou aquela solução, né, t elevado a s, e conseguiu tudo direitinho. Então a gente conseguiu resolver isso, não por função analítica, mas tentando a t elevado a s, que é uma forma que a gente viu que as soluções aparecem aqui. Agora a gente quer generalizar essa história. Vamos supor que eu não tenha a equação de Bessel, mas que eu tenha esse problema aqui no coeficiente. Como é que a gente resolve
esse caso um pouco mais geral. Então a gente observa o seguinte, aqui na equação de Euler tem um dado que é importante. O Pzinho pequeno, que é o Q sobre o Q grande sobre o P grande, é assim, né? O Q grande é o alfa vezes T, o P grande é T ao quadrado, então quando você divide fica isso daqui, ó, isso aqui sobre isso. Isso aqui é da forma 1 sobre T, né? Alfa sobre T. E o Q de T é um pouquinho mais difícil. É o beta, que era o coeficiente aqui, esse é o R grande de T, divididos pelo P de T fica assim. No entanto, o que acontece? Quando eu multiplico por T, esse daqui, né? Quando eu multiplico por T, fica uma função boa. Isso quer dizer o seguinte, esse coeficiente Pzinho pequeno tem problema no zero. Mas não é um problemão, é um probleminha. Ou pelo menos é um problema, né? Por quê? Porque se eu multiplicar por T já fica bom. Se multiplicar por T já fica bom. Então a ideia é essa, né? É que o ponto T igual a zero é um ponto ruim para o coeficiente, mas não é tão ruim assim. Se eu multiplicar por T, funciona. E o Q de T eu tenho que multiplicar por T ao quadrado para dar certo. Por T ao quadrado dá certo. Então a gente vai ver, sempre que essa situação acontecer, a gente consegue, mesmo no caso geral, que não é a equação de Euler aqui, a gente consegue bons resultados, tá certo? Então, nesse caso era óbvio, isso aqui acontece. No caso geral, eu vou dizer o seguinte, T0 é um ponto singular se o coeficiente se anula naquele ponto. Tudo bem, é um coeficiente singular, ele não é ordinário. Agora, se além disso existem esses limites, né, você diz que o ponto, né, é singular, mas é um singular regular. Essa brincadeira singular regular significa que é ruim de singular, né, mas não é tão ruim assim, é regular. Essa aqui é a brincadeira que está acontecendo. Vamos ver num exemplo como isso aqui funciona, né, ok? E um exemplo que a gente já conhece, a equação de Chebyshev, está aqui, né? Nós estudamos essa equação em torno do T igual a zero. O T igual a zero é um ponto ordinário para essa equação. Mas é claro, olha só, que tanto o ponto 1 quanto o menos 1 são pontos singulares dessa equação, porque anula esse coeficiente, tá bom? E aí a gente quer saber se esses pontos são regulares ou não. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Então a gente vai lá, né? A gente considera os pontos que anulam esse coeficiente são o T0 igual a 1 e o T0 igual a menos 1 e o T1 igual a 1. Tá bom? Ok. Agora vamos classificar esses pontos. Vamos prestar atenção primeiro no T0, que é menos 1. Né? E aí a gente calcula aquele limite, olha, né? T menos T0 vezes P de T. O P de T ficou isso daqui, né? É o coeficiente, é o Qzão divididos pelo Pzão, né? Ok? Então ficou esse coeficiente. Esse é o Pzinho pequeno. Se eu multiplico isso daqui por T menos T0, o T0 é menos 1. Então isso aqui é T mais 1 no fundo, né? Então o que eu faço? Eu fatoro o denominador, aqui em cima fica T mais 1 vezes T, aqui cancela, né? Aqui tem uma brincadeira, né? A gente faz assim, né? Esse daqui, cancela com esse daqui, ó. Né? E aí fica só esse limite com o T tendendo a menos 1. Aí fica menos 2, fica, né, 2 aqui embaixo, e aqui em cima menos 1 vezes menos, fica mais, ficou meio. Uau, então esse limite existe e é meio. Da mesma forma, o limite aqui com T menos T0 ao quadrado, né? Esse aqui no fundo é T mais 1 ao quadrado. Né? Olha só como é que vai ficar aqui. 1 quadrado aqui, né? 1 quadrado aqui cancela com esse daqui de baixo e sobra T mais 1 em cima. Quando eu faço o limite, com T tendendo a menos 1, dá zero. Opa! Então o que você conclui?
que o ponto T0 é igual a -1 é um ponto singular, mas um ponto singular regular, porque esses limites aqui existem. Né? Da mesma forma, com o t igual a 1 também funciona, não tem problema nenhum. Né? Agora vamos ver isso daqui. Né? Ops, perdão. Vamos ver aqui como é que funciona essa questão da regularidade do P de t. No ponto t igual a -1, isso aqui dá problema. Está lá porque -1 ao quadrado dá 1, aqui embaixo 0. Mas se eu multiplicar por isso, né, multiplicado por isso, ficou essa expressão aqui. E no ponto t igual a -1, ponto t igual a -1, não zero o denominador. Né? No ponto t menos 1, isso aqui vale 2 aqui embaixo. Né? Ela está definida. Então, olha só, o P é ruim no ponto T0, mas T menos T0 vezes P de T é uma função ótima, é uma função muito boa. Ela está definida nesse ponto T0 igual a -1. Aliás, né, é o quociente de dois polinômios. Se no quociente de dois polinômios o denominador não se anula em algum ponto, a função é analítica nesse ponto. Então eu posso ter a série de potências, raio de convergência e tal, tudo para essa função aqui, analogamente para essa outra. Né? Okay? E isso vale em geral. Né? Sempre que o ponto for singular, regular, essa função é muito boa e essa aqui também. Tá legal? Ok, então tá bem, está direitinho, a gente sabe o que isso aí significa. E a pergunta é o seguinte: classificar os pontos é fácil, mas por que essa classificação vale a pena? E aqui é que entra agora uma técnica chamada a técnica de Frobenius. Está aqui o Frobenius, né? Ele viveu de 1850, essencialmente, até 1917. Aqui a gente já está começando a ter matemáticos mais próximos da gente, né? Os matemáticos até então, Lagrange, Euler, eram todos do século anterior aqui, né? Para começar no século XIX já é coisa mais recente. E foi Frobenius quem descobriu essa história. Olha a ideia boa que ele teve. Né? Ele tinha lá a equação, que era aquela equação complicada. Um P grande, um Q grande, um R grande. Eu divido por P grande e fico com isso daqui. Aqui estão os coeficientezinhos, P pequeno, Q pequeno. E multiplico por T ao quadrado. Por quê? Eu estou forçando a semelhança com a equação de Euler. Então, esse daqui é o coeficiente de Euler. Esse T ao quadrado não é o coeficiente de Euler, mas eu passo ele aqui para dentro. Né? Okay? E aqui, então, fica T vezes essa função. Mas o T é um coeficiente de Euler. Aqui eu vou colocar o T ao quadrado que multiplica o Q tudo junto. Né? Eu estou simplificando um pouquinho, porque eu vou imaginar que o ponto singular é o ponto t igual a zero, só para facilitar um pouco aí a anotação, né? Para não ficar carregado demais. Então, eu estou estudando a equação em torno desse ponto singular e está aqui. Ó. Então, eu sei que o P se anula nesse ponto, né? Aqui embaixo um dia dá problema, mas eu estou imaginando que ele é singular regular. Então, olha só, esse limite aqui existe. Uau, vamos chamar de P0 esse limite. E esse outro limite aqui também existe. Está aqui, ó. Então, você pode pensar o seguinte: essa equação que no fundo é a equação original. Né? Essa equação é uma perturbação dessa equação aqui, que é uma equação de Euler. Uau, olha só que legal, né? Então você está, como se diz, comparando uma coisa desconhecida, que é essa equação original, né, com uma equação conhecida, que é a equação de Euler. Né? Porque para essa equação de Euler, você sabe tudo hoje. Né? Você pega a equação indicial, que é essa daqui, né, e olha as raízes dessa equação indicial. Então, as soluções dessa equação dependem dessas raízes.
E a gente viu isso na aula passada, né? Raízes reais e distintas, raízes complexas, se as raízes são iguais, a gente estudou isso aí direitinho. Mas olha só como é que são essas equações aqui. Esse aqui é o caso geral. No fundo é coeficiente de Euler, T ao quadrado, T, e aqui constante, 1 nesse caso, né? Vezes funções analíticas. Por que funções analíticas? Se o ponto é singular regular, T vezes T pequeno é analítica. E T ao quadrado vezes Q pequeno também é analítica. Então eu tenho coeficiente de Euler vezes funções analíticas. Como é que eu vou tentar a solução? Essa foi a grande sacada do Frobenius, né? Eu vou tentar uma solução assim, ó, uma solução de Euler vezes função analítica. Uau, olha que ideia. Parece até uma ideia muito ingênua, né? Ué, você vai só porque aqui em cima é assim, você vai tentar assim. Vamos tentar. E a gente vai ver que funciona e funciona muito bem. Então, essa aqui vai ser a ideia, né? Então, voltando aqui, a gente percebe que a equação geral, vamos lá voltar naquela equação geral, só para a gente ter uma ideia aqui, né? É essa equação aqui, tá bom? Eu estou supondo que o ponto t igual a zero é um ponto singular, no sentido que o p é zero, não é diferente de zero, p é zero. Ok. Como é que eu posso resolver essa equação? Eu divido por p grande, né, e multiplico por t ao quadrado. Aí eu tenho a equação que a gente viu aqui, né? A gente tem essa equação aqui. Eu divido por p grande e multiplico por t ao quadrado. Aí eu observo, uau, se eu supor que esses limites aqui existem, ou seja, se além de ser singular, é um singular regular, então esse daqui é uma perturbação dessa equação de Euler. Ótimo. Essa equação, tudo bem, a gente conhece tudo sobre ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar a solução para a equação original dessa forma, né? Solução de Euler vezes função analítica. Por quê? Porque a equação é coeficientes de Euler vezes funções analíticas. Tá bom? Então essa que é a ideia. E aqui então que a gente vai tentar fazer isso, né? Nós vamos agora estudar esse exemplo, que é praticamente o único exemplo que a gente vai estudar na aula de hoje. Um exemplo bem elaborado, bem interessante, né? Que não é óbvio o que está acontecendo aqui, e a gente vai ver que essas ideias que nós acabamos de ver são muito boas, né? Então considere, isso aqui é só um exemplo, não é uma daquelas equações dos famosos, né? Mas é uma equação que a gente vai ver que tem umas contas boas de serem feitas. Então vamos lá, vamos considerar essa equação, né, com o t positivo. Lembra que agora a gente sempre tem que considerar o t positivo, porque vai ter potências que não são inteiras de t, né? T elevado a s, ok? E aí a gente vai usar o método de Frobenius para achar um sistema fundamental de solução dessa equação. Poxa, é uma equação sofisticada, né? Aqui está o P grande, aqui está o Q grande, e o T menos T aqui é o R grande. Então estão aqui os coeficientes, né? Ok. O P de zero é zero, né? Porque tá T vezes. Então ele é um ponto singular. Ok. Vamos ver se é um ponto singular regular, né? Então eu divido, né, os coeficientes lá. Aqui como é que ficou o P de T? O P de T ficou 3T em cima divididos por isso. E o Q de T ficou menos T divididos por isso daqui. Ok. Então veja, esse P de T pequenininho, P pequeno, ele é ruim na origem. Ruim no sentido que, né, vai para mais infinito aí na origem. No entanto, se eu multiplicar por t, cancela aqui embaixo. Multiplicando por t, oba, o limite existe, é 3 meios. Então, você diz que esse ponto t igual a zero é ruim, mas não é tanto, né? É singular, mas regular.
E com mesmo a questão, aliás, com o Q de T, com mais razão, né? O Q de T já era até bom lá na origem, tá vendo? Cancelou, mas se multiplicado por T ao quadrado, vai a zero. Então é um ponto singular regular. Tá legal? Ok. E aí o que acontece? Essa equação, que é super estranha, no fundo é uma perturbação dessa equação de Euler. Aqui está o P0 e aqui está o Q0. Né? Essa é a equação de Euler que apareceu aqui. Né? E aí, se a gente conhecer essa equação, que é o que a gente conhece, a gente provavelmente vai ter informações sobre a equação original. Tá legal? Ok. Então vamos ver aqui como é que é a equação indicial dessa equação de Euler. Então a equação tem essa, né, aquela equação de Euler tem essa equação indicial aqui, ó, né, que tem duas raízes reais e distintas. Zero, porque, né, eu coloquei aqui em evidência, e menos 1, porque viu, tinha o s ao quadrado, fica menos s mais 3 meios de s. Então fica mais meio de s. Eu coloco s em evidência, tá aí, as raízes são essas assim. Né? Então, quais são as soluções da equação de Euler? Dessa equação aqui. Soluções dessa equação. Um sistema fundamental de solução é uma função constante e a outra função que é t elevado a menos meio, a raiz negativa de k. Tá bom? Opa, então eu já tenho tudo que está lá direitinho. Né? Vocês percebem que as constantes são soluções, né? Porque eu tenho zero vezes aqui, então eu não tenho a própria função. Quando eu pego uma constante, derivo aqui dá zero, aqui também dá zero. Opa, então a solução constante vai funcionar. Mas tem a outra solução, t elevado a menos meio, também é solução dessa. Tá legal? Ok. Então, tá aí tudo direitinho, ok. Então, da equação de Euler, eu conheço tudo. E o que eu espero? Eu espero agora que as soluções dessa daqui sejam perturbações analíticas daquelas duas de Euler. Tá bom? Perturbação analítica nesse sentido que a gente vai falar aqui. Ó, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a solução de Euler, que é t elevado a s, e perturbar com uma função analítica. Multiplicar por uma série de potências. Tá legal? Essa aqui é a ideia. A gente espera que com isso a gente consiga os valores de S como sendo o zero e o menos meio. É uma expectativa. A gente não tem certeza ainda, mas a gente vai tentar a solução desse jeito. Aliás, muito de matemática tem essa história, né? Como é que eu vou tentar a solução? Né? Se você tentar uma boa solução, dá certo, né? Tentar uma errada, paciência, não dá certo. Mas a gente vai ver que o Frobenius sugeriu essa tentativa e foi uma tentativa certeira. Funcionou tudo direitinho. Então, vamos lá. Vamos agora botar a mão na massa, né? Não é o que foi difícil foi feito, mas o mais elaborado, mais sofisticado foi feito. Agora tem uma parte assim, trabalhosa de derivar, colocar, substituir uma equação, etc. Mas é uma parte mais conhecida, né? Uma parte mais interessante. Então vamos lá, começar a derivar essa série aqui em cima, tá bom? Ok. Então começa, deriva o termo a termo, né? Deriva aqui com t, deriva aqui com t e assim por diante. Então tá lá, né? Fica s a 0 t elevado a s menos 1. A derivada desse outro aqui agora, s mais 1 a 1 t elevado a s. E assim por diante. O termo geral é esse daqui, que vem de derivar esse. Né? Fica n mais s a n t elevado a esse aqui menos 1. E aqui tem uma diferença grande com o caso anterior. No caso anterior, em que a gente só derivava a série sem multiplicar pela solução, né? Quando a gente derivava, o termo constante desaparecia e você começava aqui com n igual a 1. Essa foi muito boa, a gente viu que isso aí funcionou em vários exemplos.
Agora não, tem que começar tudo do n igual a zero. Porque no n igual a zero vai aparecer aqui o s vezes a zero. Né? Isso daqui vai aparecer. Né? E vai aparecer s a zero t elevado a s menos 1. Dependendo do s, é claro que isso aí não é constante. Né? Tá bom? Então esse daí é um ponto importante. Vai aparecer essa função aqui. Mesma coisa para a derivada segunda. A derivada segunda você deriva termo a termo. Isso não tem segredo nenhum, né? Mas prestar atenção. Não começa do n igual a 2 como antes. Começa do n igual a zero. Aliás, para o n igual a zero está aqui. Né? Essa daqui é a expressão da função. A derivada dessa daqui mais uma vez. Né? O que ficou essa daqui. E assim por diante, está aqui o termo geral. Esse daqui é o termo geral. Isso é tranquilo porque, enfim, derivar série termo a termo, né? A ideia é bem simples. Okay. Agora, como é que a gente agrupa essas coisas, né, para, enfim, obter as relações de recorrência? Né? A gente vai ter que substituir essas expressões lá na função, né? Substituir essas expressões aqui, coletar os termos semelhantes todos, agrupar esses termos semelhantes e aí igualar os coeficientes a zero. A técnica é boa e a gente vai ter que trabalhar um pouquinho pelo seguinte: para agrupar os termos semelhantes, a gente começa anotando o seguinte: os expoentes da própria função são desse jeito, s mais n. Os expoentes da derivada são do tipo s mais n menos 1. E os expoentes da derivada segunda é do tipo s mais n menos 2. Okay? Então, nessas expressões aqui, ó, quais são as potências comuns? Quais são as potências comuns? A primeira delas é o seguinte: vai aparecer, olha, t ao quadrado vezes y duas linhas. Né? Ora, o y duas linhas está aqui, que multiplica o expoente, subtraiu 2. Com o t ao quadrado, voltou a ser o expoente s mais n. Então, esse t ao quadrado vezes isso tem expoente s mais n. Oba! Muito bom, né? E o outra potência agora, olha, t vezes y'. T vezes y'. Olha aqui no y' tem s mais n menos 1. Vezes t, s mais n. Opa! Então eu vou juntar esse com esse. Porque esses dois têm expoente s mais n. Tá bom? E são só esses, a gente vai ver que os outros não. Vai ter aqui agora o 2t vezes y duas linhas. De que forma são esses expoentes? O y duas linhas é assim, com n menos 2. Se eu multiplico por t, fica n menos 1. Então, essa multiplicação tem potência, né, expoente s mais n menos 1. Tá aqui. Que é a mesma coisa do y', que é o 3 vezes y'. Né? Também é do tipo s mais n menos 1. Então, aqui está o s mais n, aqui está o s mais n menos 1, e aqui está o pior deles. Não é o pior, não. Mas eu vou multiplicar ainda por t tudo isso. Então, vai ficar s mais n mais 1. Oxe, não ficou lá. Deixa aí, não tem problema. Então, vamos começar a trabalhar agora esse termo semelhante aqui. Isso vai ser um ponto importante, gente. Em uma dada equação, separar os termos de mesma potência. Então, aqui está o s mais n, aqui está o s mais n menos 1, e aqui está o s mais n mais 1. Então, vamos começar com s mais n. Né? Veja, não tem problema nenhum, né? Porque os coeficientes, quando multiplicados, ficou t elevado a s mais n a n, e ficaram aqui os coeficientes apropriados. Ó. Esse daqui, 2s mais n, s mais n menos 1, é o coeficiente da derivada segunda. Está multiplicado por 2, porque é 2t ao quadrado. Né? Mas ficou lá, não tem problema. E eu somei agora com o coeficiente, né, de t vezes a primeira derivada. É o n mais s. Aqui o n mais s, t elevado a isso daqui.
Tá bom? Tá bom. Então veja, aqui para simplificar um pouquinho o que a gente vai fazer adiante, eu observo o seguinte, olha, isso é 2, esse número S mais N menos 1, S mais N. Então vamos chamar S mais N de X, só para a gente ver uma brincadeira. Isso aqui é 2x, né? 2 que multiplica x, que multiplica, né, x menos 1, mais x. Está aqui, olha a expressão. Então eu vou chamar isso aqui de uma função g de x. E aí a gente observa que tudo isso, no fundo, é g de S mais N. Tá bom? Porque é 2S mais N, que multiplica S mais N menos 1, mais S mais N. Está aqui direitinho. Então esse é esse termo que está aqui. Agora vamos fazer para o outro termo. O outro termo eu vou multiplicar por 2t y duas linhas. Então aqui vai ficar S mais N menos 1. Né? E aqui já tinha o S, já tinha aqui em cima o S mais N menos 1 da derivada. Então eu vou juntar esses dois agora. Aqui está multiplicado por t, então ficou S mais N menos 1, mas está aqui o coeficiente. O coeficiente da derivada segunda. Né? Está aqui o coeficiente da derivada segunda. Mais 3 vezes o coeficiente da derivada primeira. Uau! Então, de novo, isso aqui dá uma outra função. 2, S mais N menos 1, mais 3S mais N. Chamando de S mais Nx, é isso aqui, né? 2x, x menos 1, mais 3x. Então, tudo isso pode ser escrito como sendo f de S mais N, que multiplica lá o ANT elevado a S menos 1. Então, até aqui foi simples, né? Você tinha a equação, separou os termos semelhantes e aí agrupou os coeficientes dos termos semelhantes. Tá bom. Agora, está faltando, aqui é importante, está faltando a gente agrupar ainda todas as potências semelhantes. Tá bom? Então, por enquanto, a gente ficou assim, né? Isso daqui a gente agrupou, deu isso daqui. Esse de cá a gente agrupou, deu esse de cá. Então a equação ficou assim. Aqui está o G, aqui está o F, e aqui está o menos T, Y de T, com expoente mais 1. Tudo bem? Como é que a gente ataca esse problema? Como é que a gente começa a resolver? A gente vê o seguinte, vê qual é a menor potência em cada um desses termos daqui. Qual a menor potência? Nesse de cá, a menor potência é S mais 1. Então começa de S mais 1. Okay? Nesse daqui, a menor potência é S. Mas não é S mais 1. Tá bom? Então eu vou querer comparar esse com esse daqui. Eu vou separar o t elevado a S, começar com n igual a 1. Por quê? Porque o coeficiente é S mais n, né? S mais 1 aqui. O menor coeficiente é S mais 1, que é o menor coeficiente desse daqui. Oba! Então aqui, esse daqui já pode ser comparado com esse. Vou fazer a mesma coisa agora com o F. Okay. Qual é a menor potência aqui? A menor potência é S menos 1. Então eu vou separar o S menos 1, vou separar o S também, e vou começar com o S mais 1. Começar com S mais 1. Começa com esse daqui. Tá legal? Bom, com isso, o que eu posso fazer? Esse daqui eu já posso comparar com esse daqui. Então, como é que ficou? Separei todos os termos de expoentes pequenos, que só tinham esses aqui, e aqui estão os expoentes que sobraram. Mas todos começam com o S mais 1. Olha só, pode olhar que tudo começa com S mais 1. Né? Aqui para N igual a 1, S mais 1. Para N igual a 2, S mais 1. E para N igual a 0, S mais 1. Agora sim, eu posso fazer a mudança de índices dessas coisas, né? E colocar tudo com o mesmo expoente aqui embaixo. É claro, né? Para esse daqui, olha, eu vou chamar de N igual a K mais 1.
Se o N começa do 1, o K começa do 0. Legal? Então isso aqui eu vou substituir e vai ficar aqui, ó. K igual a 0, Sn, que é K mais 1, AK mais 1, T elevado a S mais K mais 1. Tá tudo feito lá direitinho. Ok. Nesse outro daqui, eu vou usar o N igual a K mais 2, né? O N começa do 2, o K começa do 0. Tá bom? Essa aqui é a ideia, né? E aí, então, olha só, fica de 0 até infinito, F de S mais N. N é K mais 2. Ok? Quem é o AK? Quem é o AN? AK mais 2. E quem é o expoente? S mais N menos 1. Fica S mais K mais 1. Ok? E nesse outro daqui, eu fiz a mudança N igual a K, né? Essa daqui é a mudança trivial. É só para ficar tudo na somatória igual a K. Ok? Então, mantive lá os expoentes pequenos e somei os expoentes seguintes. Todos elevados à mesma coisa. Caramba, essa foi difícil. Essa daqui, né? A gente vai ver que nem sempre é preciso fazer tudo isso, mas nesse exemplo ficou bom. E a grande vantagem desse exemplo, olha só o que vai acontecer. Bom, primeiro, vamos voltar aqui um pouquinho. Não, ok. Primeiro a gente vai ver o seguinte, mais adiante, se o A0 for 0, tudo vai zerar. Então a gente vai fazer um esforço grande para o A0 não ser 0. Para esse daqui não ser 0, esse daqui tem que ser 0. E quem é esse polinômio? Quem é essa função f? Essa função f foi colocada aqui, né? O f de s é 2s, s menos 1 mais 3s. Esse daqui essa função. Então, o que tem que acontecer? O s tem que ser escolhido de forma que esse daqui dê 0. Ah, mas olha só, quem é esse sujeito tão elegante ali? O f de s é isso daqui. Eu coloco 2 em evidência e essa é a equação inicial daquela equação de Euler que a gente tinha visto. Olha que coisa mais interessante, né? É interessante pelo seguinte, quando a gente começou a tentar aqui solução desse jeito, né? Vamos tentar a solução assim. A gente esperava, era uma expectativa, de que o S fosse esses números. Mas a gente não fez hipótese nenhuma sobre ele. Começou assim. Tá, ok. Começou assim, fez a conta. Fez a conta, aí chegou lá no final, quanto é que tinha que ser o S? Um daqueles dois números. Uau! Isso diz pra gente o seguinte, olha, a gente está no caminho certíssimo, né? É por aí que a gente tem que seguir, sim, né? E essas aqui são as equações iniciais daquela equação de Euler, né, correspondente, tá bom? Poxa, então essa é um negócio legal, tá bom? Então tá ótimo, né? Se eu escolher o S como sendo um desses dois, igual a 0 ou igual a meio, é só, né, fazer aquela brincadeira aqui, dar o S igual a meio aqui. Aliás, o S igual a menos meio, né? Eu multiplico S, fica menos S mais 3 meios, fica mais meio de S, aí você coloca em evidência e a raiz é menos meio. Então a gente esperava que dê certo e tudo deu certo. Então tá bom, vamos supor que o S seja um desses dois, ou o 0 ou o menos meio, tá bom? Só tem essas duas possibilidades, né? Okay. Isso se a gente quiser que o A0 seja não nulo. Mas de fato é importante, ó, porque aqui vocês veem, né? Se o A0 fosse 0, o A1 seria 0. E a gente vai ver que o negócio aqui não fica simples, né? Então vamos voltar aqui nessas, que agora vai seguir as relações de recorrência, certo? Então eu já peguei o f de 0 igual a 0, tá bom? Agora eu vou isolar aqui para obter o A1, tá legal? Aqui a gente tem que ter um cuidadozinho, porque tem essa questão de zerar, de não zerar o coeficiente aqui. Então eu vou isolar esse daqui.
Vou isolar esse daqui e vou obter essa igualdade. Ó. Tá? Ok. Qual é o cuidado que eu tenho na hora de isolar o A1? Eu tenho que ter cuidado que esse polinômio aqui não se anula nesse ponto. Porque se esse aqui se anular, ficou tudo ruim. Agora, as raízes desse f é 0 e menos meio. Em qualquer dos dois casos, ou 0 ou menos meio, isso daqui não dá 0, né? Fica ou f de 1 ou f de meio, que não se anula. Então, de fato, eu posso passar dividindo e obter isso daqui. Então, o A0 determina o A1 por meio desse negócio daqui. Tá legal? Mas só para a gente ter uma ideia, e isso vai aparecer um pouquinho mais adiante, vamos supor, só de brincadeira, que as raízes aqui fossem S igual a 0 e S igual a menos 3. Uma brincadeira. Então a diferença entre os dois é um inteiro. Aí a gente começa com f de i, com o S igual a 0 e tudo funciona. Mas se a gente começar com S igual a menos 3, olha só, vamos supor aqui que o S seja menos 3 e que o f de menos 3 seja 0. Aqui fica o f de menos 3 mais 1, menos 2, não tem problema. O S é igual a menos 3. Menos 3, vou fazer o K igual a 0 aqui, né? Menos 3 mais 2, não tem problema nenhum, fica menos 1. Mas se eu fizer o K igual a 1 aqui, fica aqui 3 e aqui menos 3. Uau! Então para K igual a 1, esse aqui se anularia. E aí eu não teria o coeficiente correspondente. Então isso vai ilustrar uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Se a diferença entre as raízes for um inteiro, pode ser que você tenha problema na hora de isolar isso daqui. Tá bom? A gente vai ver isso mais adiante. Nesse caso, nenhum deles se anula, né? Eles não diferem por um inteiro, todos são não nulos e tal. Está aqui a relação de recorrência. Essas são as soluções. Tá legal? Né? Aí eu faço uma brincadeira, é que o cálculo simples, né, mostra que os coeficientes são esses. O cálculo é simples, mas não me peça para fazer isso na mão, porque eu usei um computador para fazer isso daqui. Claro, porque você tem o F aqui embaixo, tem o G lá em cima, tem a relação de recorrência, né? Então, aliás, um comentário à parte, né, eu corrigi o TCC 2 e muita gente teve dificuldade em encontrar essas relações de recorrência. Imagine se você tiver que fazer isso na mão, você está meio complicado. Né? A gente vai ver que nem sempre é necessário fazer tudo isso na mão. Muitas informações são indiretas, mas se for preciso, tem que fazer. Então, vamos lá. Quem são as soluções àquele problema inicial grande que a gente tinha lá? Olha só, vamos voltar para vocês verem aqui qual era o problema. Esse era o problema. Esse aqui era um ponto singular regular. A gente tentou solução na forma solução de Euler vezes função analítica e chegamos nisso daqui. Olha só que coisa interessante. Se eu suponho o S de 0 e o A0 igual a 1, eu tenho essa solução. Daqui eu tenho elevado a S, o S é 0. Esses daqui são esses coeficientes, no caso em que o S é 0. Tá bom? E aí você faz a coisa. E o curioso é que com o S, que é o A0, determina todos os outros. Aí você pergunta, mas e como é que eu consigo a segunda solução? A segunda solução não é com o A1, mas é mudando o S. O S tem outro agora menos meio. Para S igual a menos meio, se eu escolher o A0 como sendo 1, estão aqui os coeficientes. Uau! Né? Então, ter elevado a menos meio vezes isso daqui. Poxa, olha que informação sofisticada, né? Essas duas são soluções linearmente independentes, e formam uma base, né,
um conjunto fundamental de solução para aquela equação que a gente viu lá. Qualquer solução daquela equação é uma combinação linear dessas duas, né? E a outra coisa que a gente vê é o seguinte: o t elevado a zero, no fundo, dá uma solução que é analítica. Opa, essa solução é uma boa solução, porque ela está definida, está tudo certo. Essa daqui, com o expoente negativo, né, dá problema. Essa daqui dá problema porque, olha só, na origem ela não vai estar definida. Então, se a gente quiser solução bem comportada perto do zero, tem que esquecer essa daqui e considerar só essa daqui. Só os múltiplos dessa são soluções bem comportadas na origem. Tá bom? Então é esse daqui que é o problema, né? Ok? Então tá aí a brincadeira, né? O que a gente pode perguntar ainda é o seguinte: bom, essas séries convergem? E convergem em que intervalo? Então essa aqui é a ideia. E aí o que a gente tem que fazer nisso? Das experiências anteriores, a gente tem que olhar para os coeficientes da equação, né? Os coeficientes aqui. Então você quer saber qual o raio de convergência dessa série e qual o raio de convergência dessa. Aqui a gente vai olhar o raio de convergência da série, esquecendo o t elevado a menos meio. É o raio de convergência dessa série aqui, né? Okay. Aí a gente observa o seguinte: olha, quem são os coeficientes, né? Coeficiente, olha, vezes função analítica, que é isso daqui. T vezes o pzinho pequeno deu isso daqui. Então, lembrando, né, a gente viu, fez esses limites, etc. O t ao quadrado vezes o q pequeno são esses aqui. Esses são os coeficientes disso daqui. Ó. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver, né? Aqui, ó. São os coeficientes disso daqui, se eu normalizar, né? O pzinho é isso, vezes o t deu isso daqui. O qzinho é isso daqui, vezes o t ao quadrado deu isso. E essas é que vão ser aqui os coeficientes na hora de aproximar, né? Esses coeficientes aqui. Okay? Aí a gente percebe o seguinte: olha, esses coeficientes são bons, são analíticos, a gente viu. Vamos voltar lá para a gente ver isso daqui, né? Aqui está todo... os coeficientes são analíticos, e se a gente usar a série geométrica, olha só, quem que vai ser t vezes pzinho pequeno de t? Vai ser desse jeito, e isso daqui é a soma da série geométrica. Esse aqui também é dessa forma, isso aqui é a soma. Então, onde que essas séries convergem? Eu estou supondo t positivo, então essas séries vão convergir aqui, ó. Certo? As duas séries no mesmo intervalo. Então, só com isso, a gente volta e conclui o seguinte: essas duas séries aqui, essa e essa série, sem o t elevado a menos meio, só essa série, as duas convergem no mesmo intervalo que os coeficientes. Uau! Então, elas convergem nesse intervalo daí. Tá bom? E esse é o caso geral, gente. Esse daí é o caso assim, que a gente vai ver, engloba tudo, né? De fato, a gente pode fazer o gráfico dessas duas funções, ó, essas duas funções aqui. A gente percebe o seguinte: elas podem ir até o t igual a 1. Não pode passar disso, que aí elas dividem. Aliás, no t igual a 1 aberto, né? Não pode nem ser t igual a 1, que dá problema. Uma e outra, né? Okay. Nesse intervalo, essa daqui é praticamente constante. O gráfico dela a gente nem vai ver que ela muda, ela vai ficar assim. Essa outra, que agora multiplicando a série por t elevado a menos meio, dá problema na origem. Explode lá na origem. Então elas aqui estão o gráfico delas nesse intervalo entre 0 e t. Tá bom? Ok. Então agora a ideia é o seguinte: olha, a gente já tem todo o modelo pronto, vamos só fazer um comentário como é que isso aí funciona no caso geral. Tá? Então vamos ver o caso geral. A gente tem aqui a equação e faz como a gente fez anteriormente. Força aparecer os coeficientes de Euler nessa equação. Divide por P grande e multiplica por T ao quadrado. Né? Okay?
Aí, quando você divide por t grande e multiplica por t ao quadrado, aquela equação é exatamente essa daqui. Por quê? Se eu sei que essas funções, esses limites existem, ou seja, que o ponto, além de ser singular, ele é regular, então isso daqui é uma perturbação desse. Por quê? Porque o limite aqui existe aqui é zero, o limite aqui existe aqui é zero, está aqui. Né? Okay. E qual é a equação indicial para isso daqui? É essa daqui. Né? Esse P0 veio de onde? Veio desse limite. E o Q0 veio de onde? Veio desse limite. Agora, a ideia boa, e é isso que a gente vai enfatizar depois, essa conta é bem fácil. Divide, passa o limite. Mas só com isso você tem ideia de quem são as raízes aqui. Se tem raiz negativa, opa, sinal amarelo. Se tem uma raiz zero, boa, porque a raiz zero, né, vai dar uma solução analítica. Se eu tiver uma raiz positiva, vai ser bem comportada na origem. Então, só de saber as raízes disso daqui, eu tenho muita informação sobre essa equação. E essa equação, aparentemente, é complicada, mas eu faço essa continha, chego daqui e acabou. Então, isso sugere a gente definir o seguinte, né? Com esses limites aqui, ó, né, em 28, você diz que essa equação 31 é a equação inicial dessa equação C. Ela é a equação inicial dessa de Euler, mas é também a equação inicial dessa aqui de cima, tá bom? Então, do problema 27 é isso daí. E agora, como é que são as soluções? Aqui as coisas são um pouquinho elaboradas, mas a gente pode fazer as coisas bem tranquilo. Vamos supor que S0 e S1 sejam as raízes disso daqui. Essas raízes. Okay? E eu vou pegar a maior delas. Por exemplo, naquele exemplo que a gente fez, o S0 seria o zero. E o S1 seria o menos meio. Menos meio. Né? Então, você sempre pegar a maior delas. Ok. Se eu considerar a maior delas, o problema tem uma solução sempre desse jeito. Ó. T elevado a S0 e aqui uma função analítica. Então, é solução de Euler vezes função analítica. Né? Se esse S0 é positivo, oba, essa função é muito boa. Se esse S0 é zero, melhor ainda, que aí a solução é analítica mesmo. Né? Tá bom? Então, é sempre a maior raiz, uma solução sempre tem. E em muitos casos, só essa solução interessa. Bom, mas tem a pergunta geral. E a segunda solução? Como é que funciona a segunda solução? A segunda solução a gente vai depender da relação entre as raízes. Se uma é estrito maior do que a outra, ou seja, as duas são reais e distintas. E, além disso, essa diferença não é um inteiro, então a segunda solução é como no exemplo. Vai ficar t elevado a S1 vezes isso daqui. Foi aquela solução que a gente obteve, né? T elevado a menos meio vezes um fator que aparecia lá, uma série assim. No exemplo, a gente viu que essa série convergia no 0, 1, etc. Né? Okay? É isso daqui. E por que essa restrição S menos 1 não ser inteiro é importante? Aqui vale lembrar o comentário que a gente fez lá no início. Aqui, ó. Na hora de isolar, na hora de isolar os coeficientes. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Foi aqui. Na hora que a gente iria isolar os coeficientes. Tá vendo? A gente tem que dividir por isso. Eu pego a maior, por exemplo, a gente já pegou o zero. Né? Se a diferença entre os dois for um inteiro, por exemplo, 0 e menos 3, o A3 vai dar problema. Então, se a diferença é um inteiro, alguma coisa adiante pode dar problema. Agora, se a diferença não for inteiro, tudo funciona e você pode isolar as coisas e aí a solução vai ser igual a essa daqui. A solução vai ser igual a essa daqui. Então, tá bom, tá tudo direitinho. Agora, e se eu tiver uma raiz dupla? Se eu tiver uma raiz dupla, vocês se lembram, na equação de Euler,
aparece a equação correspondente a uma das raízes e aparecia o ln. Então aparecia isso daqui no caso da equação de Euler na raiz dupla, né? Então se essa equação aqui de Euler tiver uma raiz dupla, as soluções disso daqui é um t elevado a uma raiz e ln vezes a outra, né? É muito parecido aqui também. Se for raiz dupla, o que acontece vai ser y0, que é essa primeira solução que apareceu aqui, né? Que multiplica o ln mais alguma coisa analítica, mais S0 vezes uma coisa analítica. Então tem essa perturbação analítica aqui. Mas a informação importante é o seguinte, olha, se tiver raiz dupla, né, essa solução não é bem comportada na origem. Poxa, por quê? Porque tem o ln, né? Então, se tiver raiz dupla, a solução boa é essa daqui. E essa daqui você não precisa nem olhar para ela. Tá bom? Ok. E o último caso, que é esse daqui, olha, né? Suponha que eles sejam diferentes, mas que a diferença seja um inteiro. Aí você pode ter problema lá em isolar as contas. Aí o caso geral fica assim, ó. A solução nesse caso vai ser C vezes isso daqui, mais essa perturbação. Onde esse C pode ser zero ou não. Pode ser zero ou não. No caso do exemplo que a gente viu, né, essa diferença não era inteira. E aí não apareceu isso daqui. Mas, por exemplo, se fosse o menos 3 e o 0, podia ser que aparecesse isso daqui, ou não. Mas sempre perturbando desse lado de cá. Tá legal? Essa daqui é a ideia. E aí ficou, então, essa é a solução geral do que a gente está fazendo lá, né? Okay? E a última, por exemplo, não é a última não, mas se os números forem complexos. Se os números forem complexos, essa diferença aqui não é um inteiro, porque as raízes são complexas conjugadas, né? A diferença entre elas dá um número complexo, não é um inteiro. Aí você vai ter aqui um S0 complexo e um S1 complexo, todos desse jeito. É claro que são soluções complexas, mas a gente já sabe, fazendo combinação linear delas, tem a parte real e está tudo certo. E a última pergunta é sobre a convergência dessas séries no caso geral. Então vamos olhar aqui de novo. Olha. A gente tinha equação, dividiu por P grande, multiplicou por T ao quadrado, está aqui. Esses são os coeficientes que interessam para a gente, né? Coeficiente de Euler vezes função analítica. Coeficiente de Euler vezes função analítica. A gente vai ver agora onde que esses coeficientes convergem. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui a brincadeira. Você supõe que eles, se ele é um ponto singular regular, são funções analíticas, que têm séries. E essas séries convergem no intervalo comum entre 0 e R, com R positivo. Daí você conclui que as soluções, essas séries que aparecem aqui, ó, né? Essas séries que aparecem, essa de cá, essa de cá, essa de cá e essa também, todas convergem no mesmo intervalo. Então, no fundo, você sabe tudo sobre a solução, tudo não, mas sabe demais sobre a solução, sem fazer a conta da solução, né? Olha só, né? Porque é curioso, porque você tinha aqui a equação, aí tem aqui o coeficiente, eu vejo a solução em série disso daqui, então eu já sei, as soluções vão ter séries que convergem nos mesmos intervalos deles, já sei o intervalo de convergência. E que tipo de solução eu vou ter? Olha essas raízes, veja as raízes que tem dessa equação inicial, e isso me diz tudo sobre isso daqui, pelo menos me diz o comportamento qualitativo, né? É boa, não é boa na origem, converge, não converge, em qual intervalo, tudo isso fica pronto a partir daqui, tá bom? Então aí está tudo certinho, né? Tem um último exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem, que é o seguinte: quando o ponto singular regular não for a origem,
Por exemplo, na equação de Legendre, que é essa daqui, né, o ponto t igual a 1 é um ponto singular, e não é o ponto t igual a 0. Então você faz uma mudança de variável e cai num problema em que o ponto u igual a 0 é um ponto singular. E aí resolve esse problema. Bom, esse exemplo não é difícil de vocês verem, é um exemplo bem simples, né? E vocês vão concluir o seguinte: a partir da equação inicial, eu tenho todo o tipo de solução. E conhecendo esse tipo de solução, eu volto para a equação original e tenho as informações que eu queria. Tá bom? Né? Por exemplo, nesse caso da equação de Chebyshev, a raiz é dupla. Então eu vou ter uma série que é muito boa e a outra é que vai ter o termo logaritmo. Opa! Então essa daqui, se eu estou interessado em solução bem comportada na origem, eu já descarto e fico só com essa. Tá bom? Puxa, hoje a aula está aí, é uma aula dura, né? Uma aula com pouca figurinha. E sem figurinha as coisas ficam difíceis, né? Mas espero que vocês tenham acompanhado. É a parte, sem dúvida, mais sofisticada do curso. Para entender isso é preciso se debruçar um pouquinho, ter um computador aqui é muito bom, Sem ele vai ser bem mais complicado, né? E vale a pena fazer manual quando for o caso, mas checar no computador, né? Isso aí é sempre uma coisa boa, tá bom? Então eu vou despedir de vocês. Se vocês tiverem ainda alguma pergunta, alguma dúvida. Ok, só para finalizar, essa é a nossa última aula. A semana que vem é só de atividades, né? Vocês vão fazer isso daí assim, e a semana seguinte, depois da próxima, já é a semana só de lançar nota, etc. Tá bom? O Leonardo está digitando alguma coisa, deixa eu ver se ele tem alguma dúvida a ser feita. Só mais um minutinho aí, porque ele está digitando. Vamos ver o que ele está perguntando. Poxa, ele deve estar digitando uma carta. Querido professor. Brincadeira. Ou pelo menos caro professor. Não precisa ser querido, não. Né? Então ele está perguntando: como justifico que a solução da equação de Airy possui todas as derivadas em t igual a 0? Olha, isso aí foi ótimo, bem perguntado. Pelo seguinte, voltando lá no início da aula, né? Voltando aqui, olha, no início, a equação de Airy é desse tipo, onde o p de t aqui não se anula no t igual a 0. Então é um ponto regular para a equação. Aí você argumenta desse jeito, olha, passa as derivadas para o outro lado, fica daqui assim, e aí você tendo essa daqui e derivando essa expressão, você mostra que ele tem derivada de todas as ordens no ponto t igual a 0. Tá bom? Então, por que é isso? Porque a equação de Airy é uma equação, o ponto t igual a 0 é um ponto ordinário, e para ponto ordinário a justificativa é essa. Ó. Como não se anula nisso aqui, passa dividindo, passa tudo para o outro lado, e aí você tem a derivada segunda, em termos da derivada primeira da função, e assim por diante. Tá bom? Então, qual é a resposta? A resposta é: você faz isso porque o t igual a 0 é um ponto ordinário da equação de Airy. Então fica tudo bem. Tá bom? Poxa, foi bem perguntado aí. Ok. Russo, obrigado. Não, tá ótimo. Foi uma boa pergunta e está bem dentro do que a gente está vendo. Né? Nós estudamos aqui um caso bem mais complicado, né? Que, puxa, ele se anula lá no t igual a 0. E aí você está perdido. Essa conta não dá para você fazer. Tá bom? Então tá certo, um abração para todos e boa semana aí para resolver a penúltima tarefa do semestre, né? Um abração para todos e até